Boa noite. Uma portaria publicada esta semana no Diário Oficial da União determinou a suspensão do pagamento do seguro-defeso aos pescadores de todo o país. Aqui no estado, a medida que pegou de surpresa a categoria deve atingir diretamente 80 mil pescadores. O seguro-defeso é um benefício concedido pelo governo federal aos pescadores desde 2003, quando a pesca de determinados peixes passou a ser proibida durante o período de reprodução. A lista foi definida pelos órgãos ambientais como forma de proteger essas espécies. Esse seguro-defeso é uma compensação ambiental para que o pescador não pescasse nesta época. Com essa situação, com certeza, nós vamos voltar a pescar esse peixe ovado, que vai nos trazer sérios prejuízos no futuro. Porém, uma decisão do governo pegou a categoria de surpresa nesta semana. A portaria foi assinada no último dia 5 pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, e também pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Ficou decidido que por 120 dias estará suspenso o pagamento do benefício do seguro-defeso no país. Aqui no Amazonas, cerca de 80 mil pescadores ficarão sem o benefício. Só aqui envolvendo o Amazonas, se nós colocarmos o Pará, se nós colocarmos o Mato Grosso, que envolve também, se nós colocarmos o Maranhão, que faz parte da bacia, nós estamos falando aí em torno de quase 500, 600 mil pessoas que deixam de receber, que é para nós uma renda complementar. Aqui no Amazonas, o defeso começa no dia 15 de novembro e termina no dia 15 de março. Durante este período, fica proibida a pesca do pacu, sardinha, tambaqui, pirapitinga, aruanã e matrinchã. Em forma de compensação, durante a desova das espécies, os pescadores recebem um salário mínimo. Porém, agora, pela primeira vez em 12 anos, isto não vai acontecer. A Federação dos Pescadores do Amazonas pretende de imediato procurar uma solução com os senadores e deputados federais em Brasília. Vou procurar a bancada do Amazonas para dizer que nós estamos com esse imbróglio e precisa se resolver, mas que com certeza, terça-feira nós estamos tendo reuniões em Brasília, na Confederação Nacional, e vamos acionar o judiciário. Se o defeso está suspenso, não há impedimento para a pesca daquelas espécies em reprodução. O presidente da colônia de pescadores de Itacoatiara acredita que sem o benefício e a pesca liberada, é quase certo que no ano seguinte seja possível sentir um impacto ambiental com a diminuição da população de peixes. Como é que ele vai sobreviver? Ele não vai poder parar de trabalhar, então ele vai ter que pescar arduamente todos os dias, peixe ovado, que é o período do peixe ovado, para que ele possa aí sustentar sua família, ganhar seu dinheiro. 2 acidentes de trânsito envolvendo motociclistas foram registrados na tarde de hoje na capital. Em uma das ocorrências, o condutor morreu na hora. O acidente mais grave envolvendo um caminhão e uma moto ocorrido na tarde desta sexta-feira aconteceu em uma curva da Avenida João Câmara, no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital. Um casal estava com a moto estacionada perto de um matagal. O condutor teve o corpo esmagado no acidente e a mulher conseguiu sair ilesa. Segundo testemunhas, o motorista do veículo pesado não teria avistado o casal quando fez a curva. Foi preciso de um trator para ajudar na remoção do corpo do motoqueiro, que ficou preso entre as rodas do caminhão. O motorista foi encaminhado para o 27º Distrito Integrado de Polícia. Outro acidente de trânsito envolveu uma moto e um ônibus na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, zona oeste da capital. De acordo com o Manaus Trans, o condutor da motocicleta, que é menor de idade, sofreu uma fratura exposta na perna e foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto após bater na traseira do ônibus. O acidente deixou o trânsito congestionado nas proximidades. A Delegacia Especializada em Atos Infracionais investiga a morte de uma adolescente de 14 anos ocorrida na noite de ontem, no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital. A vítima foi esfaqueada. Para a família, a principal suspeita pelo crime é uma colega da jovem de apenas 13 anos e o motivo teria sido ciúmes. A vítima estaria se envolvendo com o ex-namorado da adolescente, que segue foragida. O empresário Francisco Garcia teve a casa invadida por assaltantes no início da manhã de hoje. Os bandidos fugiram levando pertences pessoais da família. Ninguém ficou ferido.
A casa do empresário Francisco Garcia foi invadida pelos fundos. 3 homens armados cortaram a cerca elétrica para pular o muro. Tudo aconteceu no início da manhã de hoje, quando o empresário e a família ainda dormiam. Renderam então empregados? Exatamente, tanto o vigia, a pessoa que toma conta da casa, como a funcionária que a essa hora já estava fazendo café, acredito eu, né? A ação foi muito rápida. Os bandidos fugiram levando bens materiais. Ninguém ficou ferido. O caso já é investigado pela Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. As imagens das câmeras de segurança da casa de Francisco Garcia e também deste prédio, em frente à residência dele, vão ajudar nas investigações. Após renderem os funcionários, os bandidos fugiram pelo portão principal às margens da Avenida Mário Ipiranga Monteiro, antiga Recife. O ministro de Minas e Energia visitou nesta sexta-feira a sede da Band Amazonas. Entre muitos assuntos, Eduardo Braga destacou o risco zero de déficit de energia no Sistema Interligado Nacional e também a retomada das obras da usina Mauá 3. Em mais uma visita a Manaus, o ministro Eduardo Braga comemorou a informação divulgada hoje pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico de que o Sistema Interligado Nacional não corre risco de sofrer com interrupções. Nós temos sobra de energia estrutural, portanto o Brasil tem risco zero de racionamento de energia elétrica. Já sobre a previsão de déficit de energia nas hidrelétricas do Brasil, em razão da falta de chuva, Eduardo Braga garante que existem outros meios para contornar o problema. Nós estamos garantindo que com ou sem nós vamos entregar energia. Só que às vezes nós temos que enfrentar o desafio do custo da energia. E é esse desafio agora de fazer a energia ficar mais barata que é o grande desafio que nós estamos enfrentando. Eduardo Braga ainda lembrou que a usina termoelétrica de Mauá 3, que está em construção no distrito industrial da cidade e que estava com as obras paradas desde janeiro do ano passado, já foram retomadas, mas não como a concessionária e o Ministério de Minas e Energia desejavam. Nós já estamos com 340 homens no canteiro, nós precisamos de 1.500 e ela vai chegar ao ritmo de 1.500 homens. Está dependendo de uma homologação da juíza federal em Brasília sobre o acordo entre a Amazonas Energia e a construtora, que estava fazendo uma reclamação judicial por causa do preço da obra. Houve o acordo agora está dependendo da homologação da juíza, a juíza está de férias, a juíza substituta não quis homologar, está esperando a juíza voltar e nós esperamos que no máximo em 2 semanas ela esteja homologada e aí a obra vai acelerar. O ministro também destacou a proposta da senadora Sandra Braga, aprovada esta semana e que evita a cobrança da bandeira tarifária nos municípios amazonenses que ainda não recebem energia do Sistema Interligado Nacional. Por enquanto, a cobrança segue suspensa por determinação da Justiça Federal em todo o estado. Só que agora a emenda da Sandra foi aprovada por unanimidade e se a presidenta sancionar, os 57 municípios amazonenses que são isolados ficarão isentos de cobrança de bandeira tarifária por lei. Eduardo Braga ainda classificou como perda econômica a recomendação do Ministério Público Federal para a Agência Nacional de Petróleo de não realizar licitação de terras na bacia do Amazonas para exploração de gás e petróleo. Olha, eu respeito muito a opinião do Ministério Público Federal, só que ele prejudicou o Amazonas ao fazer isso. E esses blocos de prospecção é na região de Silves. Ora, esse é o 27º bloco que vai a leilão naquela região. Os outros blocos, porventura, não tiveram essa análise? Questionado sobre o novo aumento nos preços dos combustíveis, Braga afirmou que a variação depende do mercado, mas ele acredita que no momento não há essa possibilidade. Este último aumento que nós tivemos foi em função do câmbio. O barril de petróleo não subiu, mas o câmbio subiu. E nós ainda temos gasolina importada no Brasil, porque o Brasil exporta petróleo, mas importa gasolina. Portanto, não há nenhuma previsão de novo reajuste, no entanto, o reajuste não é tabelado, ele é livre, ele poderá ocorrer ou não, dependendo do custo da produção dos derivados de petróleo.
17 autoridades políticas e empresariais foram homenageadas esta manhã pelo Tribunal de Contas do Estado. Em reconhecimento aos serviços prestados no cumprimento do interesse público, elas receberam a mais alta comanda do tribunal. Foram homenageados com o colar de mérito de contas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, o senador Omar Aziz, ministros do Tribunal de Contas da União, o empresário Antônio Silva e a reitora da UFAM, Márcia Perales. Também foram feitas homenagens em memória a personalidades do Estado que exerceram trabalhos de destaque, como o radialista Josué Cláudio de Souza e políticos como Plínio Coelho e Arthur Virgílio, pai do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Na próxima segunda-feira, 12 de outubro, os católicos celebram o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Mas as homenagens já começam nesse fim de semana, quando também será realizada a celebração do Círio de Nazaré. Os detalhes com Caio Fonseca. Já começa neste sábado a programação. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré vai sair daqui do Adrianópolis, vai para a Praça 14 e retorna no domingo. Aqui ao meu lado, o pároco de Nossa Senhora de Nazaré, aqui da igreja em Adrianópolis, Mário Miciato. Padre, amanhã começa a programação, é verdade, né? É verdade mesmo. Amanhã à noite, com 18 horas, teremos a missa inaugural, vamos dizer, de todos os festejos. Logo em seguida, 19 horas, a procissão sairá daqui para Fátima, com a transladação da imagem. Vai ficar a noite lá em Fátima. No dia seguinte, dia 11, domingo, às 6h30, haverá missa lá em Fátima. E logo em seguida, às 7h30, começará a grande procissão chamada do Círio, o retorno da imagem de Fátima para Nazaré. Chegando aqui, o bispo auxiliar, Dom Mário Antônio, que nos acompanhará também na procissão do Círio, isso é uma grande graça, estará aqui celebrando conosco. Agora, padre, só para explicar, a programação é o mês inteiro. Começou no dia 1º com uma missa inaugural para chamar para os festejos e vai até o dia 25. 25, sim, certo. Porque durante essas 2 semanas, do dia 11 até o dia 24, nós teremos umas 10 equipes de paroquianos, de membros de todas as pastorais da paróquia, que se farão presente nos vários prédios aqui ao redor da igreja, que, graças a Deus, a Nossa Senhora este ano abriram as portas para este encontro de oração, de reflexão, de homenagem para Nossa Senhora. Perfeito, muito obrigado, pároco Mário Miciato, aqui da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, em Adrianópolis. Caio Fonseca, para o Band Cidade. E vamos conferir agora como vai começar o fim de semana. Os detalhes da previsão do tempo no mapa. Em Manicoré, a previsão é de sol entre nuvens, com chance de chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 35 graus. Em Tonantins, o tempo fica encoberto, também com possibilidade de chuva, mínima de 26 e máxima de 31 graus. Em Manaus, a previsão para sábado é de muitas nuvens e chance de chuva isolada. As temperaturas variam entre 27 e 34 graus. A 8ª Copa Norte de Tênis entra na reta final. Hoje serão disputadas as semifinais e os grandes campeões da competição serão conhecidos neste sábado. Tiago Gonçalves. As disputas estão ainda mais acirradas e vale tudo para as semifinais e finais da 8ª Copa Norte de Tênis, que é realizada aqui na capital. Aqui ao meu lado está o Mamed, que é o coordenador do torneio esportivo. Então, Mamed, explica pra gente a programação das competições neste fim de semana. Bem, hoje nós estamos com o penúltimo dia de competição. Começamos as semifinais, tanto de simples quanto de duplas, e lá para o final da noite as duplas acontecendo. Amanhã com as finais, iniciando a partir de 16 horas, então nós teremos aqui 16 jogos acontecendo simultaneamente, com as finais que vai de juvenil até a primeira classe que encerra o evento. Quando atletas de fora participaram, como é que ficaram os resultados? Bem, nós tivemos uma representatividade muito grande do pessoal de Boa Vista, que conseguiram chegar a uma final de segunda classe, a uma semifinal de classe 2 de duplas, e representaram muito bem o Norte vindo competir aqui no nosso clube.
Até o final da competição, serão quantos jogos? Quantos atletas disputarão? Olha, nós tivemos aí 202 jogadores participando da competição e tivemos daí 275 jogos até o momento. A meta é que feche ali por volta de 290 jogos, fechando a competição no sábado. Agora é só atleta daqui que disputa? Só daqui. Então nós tivemos hoje a classe Pro, que entra em quadra, que é a classe principal. Também teremos as duplas, né, que é um bem competitivo, são duplas de alto nível, que vão fazer com que o tênis abrilhante cada vez mais no nosso estado. Tá certo, obrigado pelas suas informações. Então é isso, está todo mundo convidado para conferir as partidas que acontecem aqui no Complexo Esportivo do Tropical Hotel. Tiago Gonçalves para o Band Cidade. Esta manhã a seleção da República Dominicana fez o último treino antes do amistoso de logo mais lá na Arena da Amazônia. E diferente dos jogadores brasileiros que estranharam um pouco o calor de Manaus, a equipe caribenha garante que isso não será problema. O treino foi para reforçar o posicionamento e trabalhar a concentração dos jogadores. Depois do primeiro treino da seleção da República Dominicana em solo manauara, nessa quinta-feira, os ensaios com a bola voltaram a acontecer na manhã de hoje no Estádio da Colina, na zona oeste da cidade. O time enfrenta a seleção brasileira olímpica de futebol agora à noite na Arena da Amazônia, na capital. O goleiro da República Dominicana não tem dúvida que será um jogo duro contra os brasileiros. Terra brasileira, novo para o equipe dominicano jogar aqui. Aqui também é preciso o entrosamento dos jogadores. O comandante da equipe caribenha ressalta que os 8 dias de treinamentos terá muita importância no amistoso contra o Brasil. Hoy teníamos que hacer todo el trabajo planificado para este partido. E quem foi que disse que ele acha que o calor atrapalha? O problema não é o calor, o problema é a bola. Já a seleção brasileira olímpica realizou o último treino na noite de ontem na Arena da Amazônia. Entre os jogadores, não falta otimismo para formar a equipe que pode trazer para o Brasil o título inédito nos Jogos Olímpicos. Durante essa semana, é grande a movimentação de torcedores em frente ao hotel onde a seleção brasileira está hospedada. Em meio a essa multidão, um torcedor com pinta de jogador. Uma foto com ele só, nada mais, só para ver se parece mesmo ou não, que o pessoal fala, né? Na saída dos jogadores para o treino, a surpresa. Claro, é um cara bonito esse aí, ó. Dá uma palma aqui, mano. Ele parece comigo. Tá na minha terra, parece comigo. Depois de conhecer o sósia, Valdívia seguiu para o reconhecimento da Arena da Amazônia, palco do jogo de logo mais. No estádio, Valdívia e os demais jogadores viram um gramado padrão do futebol mundial. Mas nesse gramado, apenas um jogador da seleção brasileira já atuou, inclusive fez gol. Gabriel Barbosa, o Gabigol. Gabigol é o único jogador desse elenco atual a jogar em Manaus. Mas diante da torcida amazonense, não é a primeira vez que a seleção olímpica faz um amistoso. Há 19 anos, a seleção canarinho lotou o estádio Vivaldo Lima. O último confronto da seleção olímpica em Manaus foi em 1996 contra a Croácia. Naquele jogo, o time brasileiro empatou em 1-1. Mas dessa vez o atual time, comandado por Rogério Micali, veio a Manaus para fazer história e dessa vez com novos personagens. Além de Gabigol, a seleção brasileira conta para esse jogo de logo mais com Valdívia e Gabriel Jesus, dois fenômenos que em todos os treinos em Manaus jogaram entre os titulares. Dentro das 4 linhas, o adversário do Brasil pode não ser tão forte, mas os jogadores brasileiros sabem que vão enfrentar a alta temperatura e muita fumaça na Arena da Amazônia. E o repórter Orestes Litaifa acompanhou agora há pouco como já está a movimentação lá na Arena da Amazônia e traz outras informações. Rosimara, o caminho da seleção brasileira rumo ao inédito ouro olímpico começa daqui a pouco, às 8 horas da noite, nesse amistoso internacional contra a República Dominicana aqui na Arena da Amazônia. Desde terça-feira, a seleção brasileira se prepara para esse confronto aqui na capital amazonense. Foram realizados 2 treinos lá no estádio Carlos Amite. Ontem à noite, os jogadores brasileiros fizeram o reconhecimento do gramado da Arena da Amazônia e o técnico Rogério Micali não fez nenhuma
uma alteração no time base que deve entrar em campo logo mais contra a República Dominicana. Os adversários do Brasil também fizeram um treino aqui na Arena da Amazônia e olha, tem gente querendo fazer história aqui em Manaus. O atacante da seleção dominicana, o Jonathan, declarou ter o desejo de fazer pelo menos um gol em cima dos brasileiros. Uma tarefa difícil, mas não impossível. Foram vendidos mais de 20 mil ingressos para o jogo de hoje entre Brasil e República Dominicana. Os portões aqui da Arena da Amazônia abriram agora há pouco, mas a movimentação de torcedores aqui dentro da Arena da Amazônia ainda é tímido. Rosimara. E já na próxima segunda-feira, o adversário do Brasil será o Haiti. E apesar de estar em menor número, outra torcida animada é a da comunidade haitiana que vive aqui em Manaus, que também pretende levar muita alegria para a Arena da Amazônia. Na fila para comprar ingresso, o Smith e o Robertson, 2 haitianos que vivem em Manaus há 4 anos e estão com uma baita saudade de ver a seleção deles entrar em campo. É uma felicidade mesmo, porque a nossa seleção haitiana que ia jogar com a seleção brasileira é uma felicidade para a gente. E também seria também uma conquista, uma conquista na história também do esporte do nosso país mesmo. Os 2 amigos e conterrâneos vieram para o Brasil em 2011, após o terremoto que devastou a capital Porto Príncipe. Eles moram na paróquia de São Geraldo, na zona centro-sul de Manaus. Aqui a festa é grande, todos estão felizes com a notícia de que na segunda-feira um pedacinho do Haiti estará na Arena da Amazônia. Para todo haitiano, é muita felicitação para nós. Desde 2010, os haitianos começaram a chegar a Manaus. Desde que saíram de lá, nunca assistiram à seleção haitiana jogar. Vai ser pela primeira vez, longe de casa, mas perto dos irmãos, que eles vão ver a seleção deles entrar em campo. Segundo Smith, que preside a ONG Haitianos no Brasil, 400 deles vão assistir ao jogo. E a turma aí está otimista, estão achando que vão passar fácil pelo Brasil. Otimista você, hein? Sim, a gente vai fazer 4-1. 2-1. 2-1? 2-1. Tem um palpite aí pro placar? Sim. Qual seria? Mais ou menos de 3-0. 3 para Haiti e 0 para o Brasil, acho. Tá certo, dia 12 se aproxima, viu? Brincadeiras à parte, o bom mesmo é que todos eles que lutam por uma vida melhor longe de casa aproveitem ao máximo o esporte para que o sorriso seja cada vez mais frequente na vida deles. Haiti 1, Haiti 2, Haiti 3, Haiti 4! Tá certo, eles são simpáticos, mas a gente espera que o placar deles não se concretize, né? O Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet no site band.com.br. E para ir até a nossa página, acesse o link Notícias e no link Sua Região, clique em Amazonas. Você também pode acompanhar outras notícias e a nossa programação pelas redes sociais, Facebook e Twitter /Band Amazonas. Amanhã tem Band Cidade Entrevista, que recebe o novo delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Raimundo Ascioli. O programa vai ao ar 6:50 da noite. Você fica agora com as notícias do jornal.